Pai, obrigado. Obrigado pela vida da tua filha, ó Pai. Que o Senhor esteja trazendo à sua mente, capacitando tudo aquilo que ela estudou e preparou. Que o teu Espírito, ó Pai, traga, Senhor, revelação, traga a palavra nova, que ela venha de encontro à nossa necessidade, ó Pai, que ela ministre tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe sua vida, seu ministério, guarda ela debaixo do teu amor, proteja ela, ó Pai. Entregamos esta aula em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz, amados. Como eu sempre digo, é uma responsabilidade muito grande e a gente, de fato, nunca se acha capaz para poder estar aqui falando a um grupo de pessoas tão especiais, porque para Deus todos nós somos especiais, né? E como disse o Roberto, realmente a gente se desdobra e vara a noite afora, e é o final de tarde, o tempo que tem é o tempo todo pensando, porque é tamanha responsabilidade, porque sabemos que para ocupar esse altar, local de sacrifício, né? Altar, para ocupar esse altar, nós temos que ter vida santa. Nós estamos aqui, que é o título da nossa lição de hoje, a missão dos 12. Nós estamos aqui representando aquele que nos capacitou. Então, representar alguém tão importante como Jesus, irmãos, não é fácil, não. Eu sei que eu vindo para cá, eu falava, Jesus, tem misericórdia. A hora que eu cheguei aqui, falei, gente, mas parece que eu nunca tremi tanto como eu tremi até chegar e cantar e falar, Deus, é o Senhor que faz, não sou eu. Então, Senhor, toma conta. Né? E estamos aqui para juntos nós podemos compartilhar, refletir um pouco a respeito dessa missão e dessa capacitação que esses discípulos receberam, que é a mesma que eu e você temos como representantes de Cristo Jesus. Então, amados, nosso texto base, ele está lá em Mateus, no capítulo 10, quando Jesus, ele fala de que forma ele iria enviar os seus discípulos. E na parte inicial, na parte da introdução, o texto áureo, ele diz assim, e chamando os seus 12, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsar e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Mateus 10, 1. A verdade aplicada, ou seja, aquilo que eu e você devemos aplicar na nossa vida. Próximo, Sandro. O mestre obteve êxito em espalhar as boas novas quando chamou, preparou e enviou os seus discípulos. E entrando agora na parte da introdução, nós vamos ver nesta lição a necessidade que Jesus ele teve de instruir e delegar tarefas específicas aos seus discípulos. Tais movimentos do mestre servem como modelo para o agir hoje nos nossos dias atualmente. Nesse momento, quando Jesus ele dá essa ordem, que ele chama os seus discípulos, está no início de seu ministério. Ele já havia sido batizado por João Batista, e ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, e quando ele volta, ele já vem começando a exercer o seu ministério, porque agora, depois de tentado, ele recebeu a autoridade diante de Deus Pai, sobre todos os espíritos, sobre enfermidades, e ali começa então o ministério de Jesus. E ele, um dia, ele viu que mesmo tendo aquela multidão com ele não poderia confiar na multidão a transmissão dessa missão. Ele precisava de escolher entre os seus discípulos, né? Só tem discípulo quem é mestre. Quem é mestre, primeiro ele tem que ser exemplo. Então, o mestre é aquele que dá o exemplo e que segue aquilo que ele mesmo fala. Então, Jesus, ele vai começar o seu ministério e ele vê aquela multidão e ele diz, eu preciso separar entre os meus discípulos
alguns para que eu possa confiar neles, então, essa tarefa. E ele vai para o monte orar. E quando ele passa a noite toda em oração, e quando ele volta da oração, é uma manhã, e ele vai então caminhando pela praia, e ele vê alguns pescadores que estão ali lavando as suas redes, e ele chega para o primeiro deles e pergunta assim, a multidão estava assim, tipo, comprimindo Jesus de forma que os demais, os que estavam mais distantes, não podiam ouvi-lo. Então, ele usou uma estratégia que era muito comum naquela época. Ele utilizou o vento para levar a voz, já que nós não tínhamos esses recursos tecnológicos, né? Então, ele utilizou o alto-falante natural. Então, ele chega para o pescador e pergunta se ele poderia levá-lo até um pouquinho mais dentro d'água, e dali ele proferiu todo o ensinamento para aquela multidão. Quando ele termina de dar o ensinamento, o dono da embarcação leva ele até a praia novamente, e agora vocês saberão quem é o dono dessa embarcação. Ele falou assim, Pedro, vá para o lugar profundo, e lá nesse lugar profundo, lance a rede do lado direito do barco. Aí ele falou assim, Senhor, mestre, eu pesquei a noite toda, não tive êxito em nada, mas sobre as suas palavras eu lançarei a rede. E ele vai para o lugar profundo, e lá ele lança a rede, e a rede veio tão cheia de peixes, que ele teve que gritar para o outro barco, corre, socorre-nos, nós vamos afundar de tantos peixes. E eles levaram aqueles peixes todos para a praia, e quando ele viu Jesus, que ele teve uma experiência com Jesus, eu imagino que quando ele estava lá no barco, fazendo o barco ficar quieto, lá no mesmo lugar, e Jesus falando à multidão, ele teve o privilégio de ficar ali juntinho de Jesus, e ouvindo aquelas palavras, e pensando, será que eu posso um dia ser igual a ele? Será que eu posso me igualar a ele? Será que essas palavras é para mim também, ou é só para aquela multidão? Então, Pedro, quando ele experiencia, quando ele experimenta esse contato da ordem de Jesus e o cumprir daquele milagre na sua própria vida, ele chega correndo e se prostra diante de Jesus. E ali Jesus fala para Pedro, Pedro, vem, eu vou te fazer pescadores de homens. E assim começou Jesus a chamar os seus discípulos. Então Jesus, ele teve um chamado, e desse chamado que foi para os 12, ele confiou uma missão. E ele não confiou qualquer missão, meninos. Ele confiou a missão de levar o evangelho. Ele confiou a esses homens a ação principal, que seria fazer com que o evangelho se estendesse por todo o mundo para sempre. Os discípulos não tinham noção dessa visão. Quem tinha era o mestre. Se fosse para nós fazermos isso hoje, nós íamos convidar os maiores intelectuais, os doutores, os experts na área de comunicação, telecomunicação, marketing. Nós íamos, não era? Um bom projeto não é estabelecido assim, humanamente falando? Jesus não. Ele não foi atrás dos doutores da lei. Ele não foi atrás daqueles que eram os governantes. Não, ele não foi. Ele foi estabelecer esse chamado com gente simples, com homens comuns, como eu e você, com pescadores, com cobradores de impostos, classe não bem recebida entre o povo, pelos Zelote, um partido político que era contrário ao Império Romano. Então, ele compõe
os seus discípulos de pessoas de classes variadas. Ele faz esse chamado para eles, confiando que eles iam fazer a ligação, eles iam compor o elo principal entre Jesus e a igreja que estava por nascer ali. Estava nascendo a primeira igreja, e daquela extensão estamos nós aqui até hoje, eu e você. Amém, amados? Um plano infalível que começou com gente simples. Então, esse chamado que Jesus convocou, esse chamado, ele deu a eles uma missão, essa missão de fazer a divulgação. E a eles, depois de capacitado, ele chamou apóstolos. Antes era discípulo, seguidor, aquele que caminha junto. Discípulo não é aluno, tá? Aluno, ele vem, recebe um conteúdo e aplica esse conteúdo segundo a sua própria experiência, segundo o seu querer, ele adquire e vai embora. O discípulo não, o discípulo é aquele que caminha junto. Discípulo é aquele que vai onde o seu mestre vai. Discípulo é aquele que está atento a todos os movimentos. Discípulo é aquele que caminha junto, conhece a visão, sabe a intenção e o desejo do seu mestre. Daí a importância deles terem tomado essa missão, de fato, como uma responsabilidade e estarem dispostos a enfrentar tudo o que eles enfrentaram, decorrente do quê? Não apenas do chamado, mas deles terem visto a importância desse chamado, deles terem recebido primeiramente essas boas novas. E quando eles recebem essas boas novas, nós vamos falar sobre a natureza da missão. Essa natureza, próximo, Sandro, essa natureza dessa missão era uma missão especificamente de representatividade. Os discípulos iam representar Jesus. Os discípulos, ele ia ser o embaixador, seria aquele que apresentariam essas boas novas. Então, eles representando a Jesus, faria com que aquela semente que foi lançada no coração deles, fosse primeiramente para a casa deles. Começa primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Até os confins da terra. Mas começava primeiramente dentro deles. E depois que começa dentro deles, espalha para a sua casa, que vai para os seus vizinhos, para outros povos. Essa é a grande missão. Então, para isso, eles deveriam apresentar com clareza a mensagem da salvação. E eles tinham essa mensagem da salvação como sendo o que vem a ser essa mensagem de salvação. A natureza era a representação. Eles iam representar Jesus como? De que forma eles representariam Jesus? Eles representariam Jesus falando dessas boas novas, porque eles foram convocados à missão, e depois de convocados, eles fariam com muita clareza e propriedade, certeza daquilo que eles estavam falando. Não tem coisa pior do que você conversar com uma pessoa que ela tenta te convencer de algo que nem ela tem. Então, para sermos representantes de Jesus, primeiro nós temos que tê-lo dentro de nós. Amém? Uma vez tido, uma vez experienciado, como Pedro, depois que foi lá, experimentou o milagre na sua própria vida, ou seja, eu pesquei a noite inteira, eu tenho conhecimento. Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro, não entendia nada de mar, não entendia nada de pescaria. Então, aquilo ali foi um milagre. Pedro falou, não adiantou o meu conhecimento, não adiantou a minha experiência. Quem tem a palavra e quem tem o milagre é Ele que eu vou obedecer. Então, eles foram convocados e transmitiam com tanta clareza, com tanta certeza, com tanta convicção, que as pessoas passaram a
crer em Jesus, receberam essas boas novas a partir da comunicação que os discípulos apresentavam com tanta clareza, a experiência pessoal, aquilo que eu e você, aquilo que eles viveram, também era transmitidos. E eles foram convocados, próximo, Sandro, eles foram convocados porque eles eram inteligentes, porque eles eram top? Não. Eles foram convocados porque eles tinham uma disposição. Jesus, ele não teve um critério único, como eu falei para vocês. Ele chamou pessoas de classes variadas. Ele não colocou um único representante de um partido, ou falou, não, eu tenho que satisfazer todos os níveis e todas as classes sociais. Não. Jesus, ele não olhou para isso. Ele começou a fazer o seu chamado, sabendo que chamaria pessoas de base e pessoas em quem ele confiaria. Tanto é que de seus discípulos, ele escolheu 12. 12 apenas. Porque desses 12, ele iria investir tempo, ele iria investir o conhecimento, as explicações, ele daria segredos. Ele daria segredos, ele contaria para eles coisas que nós, de repente, nem sonhamos que um dia o mestre falou para eles. Tanto é que os discípulos a caminhos de Emaús, o que eles falavam? Quando descobriram que era Jesus. Por acaso nosso coração não ardia quando ele falava para nós no caminho? Então, eu imagino que o nosso coração tem que estar dessa mesma forma. Nosso coração tem que arder. Nosso coração tem que estar assim, sedento como terra seca. Nosso coração tem que estar seco e falar assim, Jesus, vem sobre mim. Sabe, para que nós venhamos ser cheios dele. Porque se nós já estivermos cheios de nós mesmos, o que vem de Deus vai bater e vai embora. Cai, desperdiça. E os discípulos não. Uma característica que eles tinham é que eles eram homens simples, galileus, homens de vida difícil, de trabalho, experimentado no trabalho. Deus não chamou nenhum desocupado, viu, gente? Nenhum preguiçoso fez parte do grupo. Tinha todas as características específicas. Tinha até um traidor, né? Mas estava lá no meio, tinha que existir, tinha que ter um traidor. E o inimigo achou o coração de um que fazia parte dos 12. Isso também dá para nós uma boa experiência, que mesmo aqueles que são chegados, nós temos que ter confiança. Jesus tinha confiança em Judas, tanto é que entregou na mão dele o tesouro, ele era o tesoureiro do grupo. Então, nós vemos que essas pessoas que Jesus chamou, eles tinham o desejo ardente de fazer com que aquela experiência que eles estavam vivendo pudesse também ser transmitida para o outro. E dentro dessa convocação, uma confissão linda, Mateus, nós estamos estudando o livro de Mateus. Mas Mateus, ele não deu os detalhes. Lá em Lucas deu o detalhe. Lucas era médico, gente. Tinha até alguém assim, né, que era bem colocado na sociedade, porque um médico em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história, ele é sempre bem-vindo, porque o médico, não que ele detém o poder da vida, mas ele detém a condição, o conhecimento para poder curar algumas doenças, né? Para poder melhorar, amenizar o sofrimento das pessoas. Então, Lucas, muito detalhista, ele faz um relatório de como foi essa confissão de Pedro. Quando Pedro termina de jogar a rede, que vem lá com o barco abarrotado de peixes, ele se prostra diante de Jesus e fala assim para ele: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Olha que coisa linda. Pedro ali está reconhecendo o seu estado de miserabilidade. Pedro está ali dizendo: olha, eu sou pecador e me arrependo da minha condição de pecador. Sabe, Pedro está dizendo assim: olha, eu sou indigno e careço de um Salvador.
ele tinha acabado de ficar perto de Jesus, enquanto Jesus falava à multidão. E sobre a palavra de Jesus, ele lançou a rede, ele acreditou. Aí a gente vê assim, o que é a proximidade? Quanto mais próximo nós nos tornamos de Deus, quanto mais íntimos, não é o ano da intimidade com Deus? Quanto mais íntimos nós nos tornamos de Deus, mais nós reconhecemos que a nossa vida carece desse Salvador. Pedro estava dizendo assim: Senhor, a minha caminhada com o Senhor, a minha convivência é esporádica. Presta atenção se não está falando da nossa condição hoje, irmãos. É hoje, é como se a palavra de Pedro fosse a minha confissão e a sua confissão também. Pedro está dizendo assim: olha, Deus, a minha convivência esporádica com o Senhor, a minha convivência superficial, hoje ela chegou ao fim. Hoje, Senhor, eu faço um compromisso. Hoje eu decido ter comunhão contigo. Hoje eu decido caminhar do seu lado. E Jesus falou para ele: vem, eu vou te fazer pescador de homem. E na mesma hora, Pedro e André largam as suas redes e vão caminhando com Jesus. E chega mais à frente, Jesus vê mais 2 discípulos, chama mais, e assim Jesus vai chamando. Aquelas pessoas não eram desconhecidas de Jesus. Com certeza aquelas pessoas já tinham ouvido Jesus, com certeza elas fizeram parte da multidão, ou até era seguidora assim mais perto, como Tomé, por exemplo, que foi de noite para encontrar Jesus. E ali ele vai chamando um a um, e cada um que ele chamava, eles se dispuseram a levantar, a ir ao encontro de Jesus. E aí, então, essas pessoas, uma vez chamadas, Sandro, uma vez chamados para essa missão, convocados, eles aceitaram, eles foram escolhidos porque tinham dentro de si o desejo de caminhar com Cristo. Agora sim, no tópico 2, eles vão ser instruídos particularmente e Jesus vai delegar para eles qual é essa missão. Eles foram instruídos onde ir, no 2.1. Eles foram instruídos onde ir, onde eles deveriam começar. Primeira, toda a nossa missão começa dentro da nossa própria casa. Primeiro, eu tenho que ser testemunha, eu tenho que dar o bom testemunho dentro da minha casa. A palavra de Deus diz assim para as mulheres que ainda não têm o marido, que não conhece a Cristo, que elas tenham um comportamento, que eles ganhem o seu marido sem uma única palavra, apenas com o seu bom procedimento. Então, é a partir do nosso procedimento. Fala para mim da formação que nós temos que ter dentro da nossa própria casa, a base. Sabe por quê? Jesus não estava num projeto leviano qualquer, não. Eles tinham que ter bases sólidas para que eles pudessem alçar voos distantes. Mas se ele não tivesse base para recorrer, eles não teriam como estar voando distante. Eles não teriam o chão para pisar. Você é representante de quem? Um dia alguém me falou, ele sumiu, não existe. Não. Foi Jesus que morreu e ressuscitou, está vivo à destra de Deus, e hoje eu sou representante dele aqui, e ele foi passando de um lugar para o outro até chegar a nós, mais de 2000 anos. Amém, amados? Olha o tamanho do chamado. Então ele falou: comece dentro da casa de vocês, e assim depois vocês vão prosseguir com esse chamado além fronteiras. E ele diz: olha, vocês vão estar recebendo o poder, vocês vão estar sabendo o caminho que vocês devem trilhar.
E quando vocês chegarem em uma casa, e quando vocês encontrarem as pessoas, você vai dizer para ele que é chegado o reino dos céus. O que é chegado o reino dos céus? O que quer dizer isso? O que é o reino dos céus? O reino dos céus é o mesmo que dizer assim para mim e para você hoje. É a experiência que eu tenho. É porque esse poder do reino dos céus está dentro de mim. Ele está dentro de mim. E estando dentro de mim, eu tenho autoridade para poder falar sobre isso que eu já experienciei. Então, o reino dos céus é a manifestação do poder de Deus, fazendo com que as cadeias se quebram. E aí, então, nós já vamos ver que depois de instruído onde eles vão, que eles seriam enviados como ovelhas no meio de lobos, porque não era todo mundo que recebia, como é até hoje. Não era todo mundo que recebia essas boas novas. As pessoas ouviam, aceitavam, outras ouviam, rejeitavam, outras falavam para eles, falou para o próprio Jesus, nem entre na nossa cidade, vá embora. Nós não queremos você aqui. Então, quando eles são instruídos a respeito de todo esse... É como se Jesus estivesse dizendo para eles assim, olha, eu não quero que nenhuma situação pegue vocês de engano, de surpresa. Não me avisaram sobre isso. Não, com Jesus não tem surpresas assim, não. Jesus, ele nos previne em todas as situações. Então, quando Jesus começa a adverti-los onde ir, ensinando eles onde ir, Jesus, ele delega, que é o 2.2, próximo. Ele delega poderes a ele. Delegar poderes você vai ser meu representante. Você vai me representar. Delegar é o mesmo que... É o ato de conferir a alguém o poder de representatividade. Jesus constituiu os discípulos seus representantes. E como representantes de Jesus, as portas do inferno seriam abaladas pela obra que os discípulos estavam fazendo em nome dele mesmo, gente? Não. Eles estavam fazendo a obra em nome de Jesus. Eles eram representantes de Jesus, como eu e você. Somos também. O representante, ele não é a pessoa em si. Ele é um representante, ele representa o outro. Mas o louvor, o poder e a glória é de Jesus. Eu não posso tirar Jesus do trono e sentar no trono. Não, o poder, a honra e a glória é dele. Nós somos apenas representantes. Não podemos confundir isso, gente. Tem muita gente que confunde isso. Eu sou o representante, eu sou o maioral. Deixa Jesus sair de você para ver se sobra alguma coisa. Sobra o quê, gente? Nada, pó. Assim também somos nós, tá? Dependentes da graça de Deus. Então, Jesus, ele instituiu essas pessoas e as portas do inferno não prevaleceriam contra eles. Então, o reino dos céus é essa experiência, é esse momento de manifestação do poder de Deus, fazendo com que as cadeias sejam quebradas, com que os grilhões sejam também quebrados e pondo em liberdade os oprimidos e oferecendo a salvação da alma, a salvação que há em Cristo Jesus, através da atuação do Espírito Santo de Deus. Para Deus não há privilegiados, para Deus não há bonitinhos, para Deus não há inteligentes. Na régua de Deus, todos nós somos nivelados. Não tem maior ou menor, não tem. O saudoso pastor Oswaldo Silva, ele contava a história de uma irmã que ele conheceu no Rio de Janeiro. Eu não lembro da irmã, com certeza hoje ela já nem existe mais, mas eu lembro da história. Ela era capelã, hoje é o nome que nós damos, né? Capelã, capelania. Até ontem teve o curso de capelania aqui na igreja. Ela era capelã de uma ala do hospital do hospital em São Paulo, o Hospital das Clínicas em São Paulo, uma ala que ninguém queria visitar, que ninguém ia.
ela ia lá alguns dias da semana. E naqueles dias que ela ia, isso há mais de 40 anos, há 30 anos eu ouvi essa história, gente. E isso já tinha tempo que tinha acontecido. Imagina, naquela época, os aidéticos. Eles ficavam numa ala isolada do hospital que ninguém ia. Mas essa irmã ia, e ela chegava lá e falava assim para eles: posso orar com você? E aí, é a filha do pastor, neto do pastor Salmo. É o Heitor, gente. Ele rouba a cena, é uma gracinha. Glória a Deus, é os nossos filhos, amém? Nós estamos investindo nesse futuro aí. Eles serão representantes assim como nós também, amém, amados? Então, irmãos, ela ia e perguntava para os aidéticos: posso orar com você? Eles permitiam. Aí ela perguntava: posso cantar? Ela perguntava baixinho no ouvido deles, para não atrapalhar o vizinho do quarto. Aí o outro ouvia e falava: canta para mim também, alivia minha alma. Quantos aceitaram Jesus ali com aquela irmã, que eu nem sei o nome, irmãos, mas o galardão dela está garantido. Quantos foram salvos? Quantos? Esse é o principal valor desse chamado. Ele nos enviou. E para Deus não há privilegiados. Ele não escolhe um outro, maior ou menor. Todos nós somos iguais. Todos aqueles que buscarem e quiserem, é de graça. Todos aqueles que quiserem experimentarão e exercerão poder contra as trevas. Não foi isso que Jesus falou? Jesus, ele falou assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados, expulsarão os demônios. Não foi isso que Jesus falou? Falarão novas línguas. Então, essa experiência, ela é para mim e para você. Não é para alguns, é para todos os que quiserem. É para todos que tiverem o coração sedento. É para todos que se dispuserem a fazer a obra do Senhor. E junto com o chamado, ele também nos previne de algumas coisas. Como eu falei, Jesus, ele não deixa nenhuma situação pegar a gente desprevenido, de surpresa. Então, ele falou assim, que é o 2.3. Ele diz assim: o cuidado que nós deveríamos ter. Jesus, ele traçou uma estratégia, como eu falei, de algo grandioso, que começava ali pequenininho, mas que ia expandindo. Primeiro, é como se fosse aquelas setinhas, né, do alcance do Evangelho. Então, ele, 2.3 é o próximo, delegou poderes para curar os enfermos, expulsar os demônios, e agora ele vai falar a respeito do cuidado onde nós deveremos ter, os cuidados que nós deveríamos ter. Então, ele vai fazer, é como se Jesus estivesse fazendo um diagrama, porque eles estariam começando pequenininhos e dali eles teriam uma grandiosidade para poder cumprir. Então, ele faz o seu projeto infalível e ele mostra os cuidados necessários. Jesus chama os seus discípulos como representantes dele, ele delega poderes para curar enfermidades, expulsar demônios, ressuscitar mortos. E ele também, depois de delegar poderes, ele nos envia, mas ele também nos avisa que tem perigos. Mas esses perigos não é apenas um perigo que eu vou ficar cautelosa, não é uma coisa que eu tenho que ter como risco da minha própria vida, apesar de termos também por amor a Cristo. Mas esse cuidado, o local em que nós deveríamos ir, é para que nós tenhamos a simplicidade, é para que nós tenhamos esse contato direto com as pessoas e façamos com que o nome do Senhor seja conhecido. Deus habita na simplicidade. Deus habita nos momentos em que eu e você nos colocamos na presença dEle, e Ele vai, é como se Ele estivesse dizendo assim para nós: cuidado onde vocês vão, fujam da aparência do mal. Não seja parecido com o mal. Não permita que as ações de vocês no dia a dia, isso ele falando para os discípulos, gente, seja parecido com aqueles que praticam mal. Antes, pelo contrário, mostre
quem vocês são. Mostre a transformação que vocês receberam. Então, é Jesus nos advertindo a respeito da nossa postura. E dentro desse envio, dessa missão, que é o tópico 3, os discípulos estavam indo e Jesus falou, olha, além do cuidado que vocês têm que ter com o que vocês vão falar, por onde vocês vão. Então, esse slide, ele vai mostrar que eles estavam começando pequenininho, ali na parte inferior. Eles estavam começando ali em Jerusalém, e que dali alcançaria todo mundo daquela época e até o nosso mundo de hoje também. Então, Jesus, quando ele chamou os 12, ele não chamou apenas 12, ele chamou milhares, ele chamou milhões de milhares. Eu e você, representado naqueles 12. Amém, amados? E ele dá um alerta a respeito das perseguições. Esses enviados para uma missão, eles sofreriam perseguição. Os servos de Jesus, eles não seriam, que é o 3.1, Sandro, eles não seriam tratados de bom grado por todos. Eles sofreriam perseguições, humilhação, e muitos deles perderiam sua própria vida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Jesus já estava dizendo, olha, observem, assim como vão fazer comigo, vai fazer com vocês também. E vocês terão que ter força suficiente para suportar. Nós aqui no Brasil não sabemos o que é isso. Graças a Deus. Temos toda a liberdade. Aqui, Jesus falou para eles, olha, vocês vão ser odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Então, nós temos perseguição, mas nós temos a recompensa. Pedro perguntou, Jesus, mas eu vou fazer tudo isso? Eu vou sofrer tudo isso por amor a ti? E o que eu vou receber em troca? Eu acho bom que Pedro era assim muito direto, né? Ele falou assim, Jesus falou para ele, olha, você vai receber 100 vezes mais aqui e também a vida eterna. Amém, amados? Se nós não recebêssemos nada aqui, só de termos como garantia a vida eterna já era mais que suficiente para nós continuarmos lutando por essa verdade. Nós íamos passar por dificuldades, mas a nossa recompensa, o grande campo de prova seria a convivência com a família e as perseguições. Porque existem muitas famílias que quando uma pessoa, um membro da família aceita Jesus, muitos dizem assim, ou você vai fazer uma escolha, ou você continua com esse seu Deus, ou você convive com a família. Tem muitas famílias que fazem isso. Hoje não tanto, e principalmente aqui no Brasil. Mas no passado houve muita perseguição. Sofreram muito por amor a Cristo. E quantos decidiram não negar a Cristo? Não negaram a convivência com a família, mas preferiram estar com Cristo e ir dando bom testemunho, falando de Jesus para os familiares, ao ponto dos familiares se converterem apenas pelo bom procedimento e pelo favor de Deus sobre a sua família e sobre a casa deles, a cura de enfermidades. Então, as pessoas, elas precisam desse testemunho. E quem vai dar sou eu e você. Ainda que nós tenhamos esse grande desafio pela frente. Então, nós passaríamos por perseguições, mas uma coisa é bem certo, nós venceríamos. Sabe por quê? Porque não existe vida cristã sem dor, sem aflições e sem tribulações. Em João 16:33, o próprio Jesus diz assim, tenho-vos dito essas coisas para que vocês tenham paz. Jesus está falando para ele, vocês precisam ter paz, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
ele está dizendo assim, e a gente até ainda complementa, né? E vós vencereis. Essa parte é nossa, não foi Jesus que falou. Mas dá a entender isso mesmo. Eu venci e eu acredito em vocês. Eu acredito que vocês também vão vencer. Então, o próprio Jesus, ele nos adverte que nós poderíamos perder a nossa própria vida por amor a Ele. Nós vamos nos submeter à perda, a perder favores do homem, a suportar a dificuldade, a negar a nós mesmos as nossas próprias vontades para chegarmos ao céu. Ou então, amados, jamais receberemos o céu, jamais receberemos a recompensa. Esse foi o treinamento que Jesus deu aos seus discípulos lá no passado. E eles suportaram tudo isso para que esse evangelho chegasse até hoje, aqui em nossos dias. E eu pergunto para você, o que move a sua fé é o que faz você estar de pé. O que move a sua fé. Agora eu pergunto para mim e para você, a aplicação desse conteúdo hoje na nossa vida. O que é que tem te motivado a fazer a obra de Deus? Você é um representante de Jesus? Você é um representante dessas boas novas? Você já recebeu essas boas novas? Você tem condições de transmitir essas boas novas para o outro? Muitas vezes sem palavra, porque o mundo lê os evangelhos segundo a nossa vida, segundo o nosso comportamento. Então, nós não precisamos, eu acho que o apóstolo Pedro, ele falou assim, falai, ainda que por palavras. Ou seja, palavras é o último. Nós somos representantes de Cristo. O representante, como eu falei, ele não é o Cristo. Eu não posso tomar para mim a glória é dele. Eu não posso fazer com que eu seja glorificada, ovacionada, sabe? Não. Eu tenho que saber que eu sou apenas um representante daquele que me enviou. E se ele sair de mim, não sobra nada, a não ser pó, como eu falei. Então, o que é que faz você entrar, alistar-se para essa batalha? Jesus chamou, convocou, treinou, ensinou, deu poder e falou para eles, vá fazer a obra. E hoje, a igreja utiliza essas mesmas estratégias. A igreja chama as pessoas que vão trabalhar. Irmãos, vocês acham, domingo passado o pastor Carlos falou aqui, apresentou os novos pastores, evangelistas, missionários, que foram consagradas nessa última consagração no sábado passado, aqui na convenção das Assembleias de Deus. Você acha que esses nomes que foram apresentados ali é apenas um nome? Oh, vem cá, eu achei você aqui, vem cá, vamos fazer, vou apresentar seu nome para ser consagrado a pastor, a evangelista ou a missionário? Não, irmãos. Esses nomes são apresentados porque essa pessoa já apresenta um trabalho. As pessoas que são consagradas aqui como diaconisas, como presbíteros, são pessoas que nós colocamos diante de Deus e falamos, Senhor, faça com que seja verdadeiro o chamado na vida dessa pessoa. A igreja precisa de pessoas que trabalham. E nós chamamos, nós oramos, nós convocamos essas pessoas. Agora, irmãos, e até ungimos elas. Isso é o que nós humanamente podemos fazer. Agora, desenvolver o trabalho, a grande missão, depende de você. Outro dia, conversando com o responsável pelo líder dos diáconos, ele falou, pastor, eu tinha uma lista de 20 ou 32 pessoas, alguma coisa assim. Liguei para todos, ninguém podia vir. Vocês me ajudam? Claro, nós somos pastor, é para toda obra. Fica na porta aqui para mim, a gente vai para a porta, vai fazer o que for, irmãos. É a obra do Senhor, não é porque é pastor que não vai limpar um chão, carregar uma criança, pegar alguém. Não, é qualquer um que queira se dispor. É falar de Jesus fazendo o seu dia a dia no seu trabalho. Isso eu estou falando aqui para a igreja, para trabalhar na obra. Quantos têm a unção, humanamente falando, mas não tem a bênção de Deus? Por quê? Porque não trabalha, não desempenha o trabalho. Nós estamos convocando pessoas que queiram trabalhar. Quando nós chamamos é para alistar-se a esse grande chamado e não ficar parado. Eu não vou trabalhar nessa igreja, não tem lugar para mim. Só tem lugar para quem quer aparecer. Não, não é.
Tem pessoas aqui que faz cada trabalho que o nome deles nunca foi falado, mas como eu falei daquela irmãzinha lá do Rio de Janeiro, o seu galardão é garantido. Deus não está olhando aquele que vem aqui em cima, Deus está olhando aquele que quer trabalhar, em qualquer situação. A gente, como coordenadores de grupos familiares, a gente convida as pessoas, treina as pessoas, ministra o curso, e a Marina também no Ministério Infantil, e quando a gente chama as pessoas dizem assim, estou cansado. Cansado, irmão? Quem não está cansado? Levanta a mão. Quem não está cansado? Deus não chama os descansados, pelo contrário, Deus chama os trabalhadores mesmo, é aqueles que estão dispostos, aqueles que falam, olha, eu não dou conta não, mas Deus me capacita e eu vou. Deus me ajuda e eu vou. Deus estando comigo, eu vou fazer a obra. Irmãos, ou somos representantes de Deus ou não somos representantes de Deus. Ou somos representantes do bem ou somos representantes do mal. O que você tem feito com o seu chamado? A igreja tem lugar para todos trabalhar. Tem dia que para ficar uma pessoa ali na porta ou aqui, para servir na casa do Senhor. E olha que a gente trabalha, gente. Tem hora que a gente tem que sair correndo, irmão. Pastor, irmão, só um minutinho que eu tenho que chegar lá na porta, pegar e voltar aqui antes do próximo tópico começar aqui na igreja. É os bastidores. Ninguém sabe o que acontece para que um culto venha acontecer certinho. É como uma cozinheira dentro de casa, o tanto que ela pula para a comida ficar pronta na hora certa, e a pessoa só chega, come e vai embora. Só sabe o trabalho de fazer a comida quem fez. Então, se você é um trabalhador dessa seara, se você recebe esse chamado, se você ouve esse chamado, disponha-se. Disponha-se. Nós somos parceiros de Deus, somos parceiros da obra ou não somos? Podemos contar com vocês ou não? Então nós estamos chamando pessoas que têm sede de Deus, pessoas sedentas. Os discípulos, os 12, gente, sem nenhum meio de comunicação, sem ter nenhuma formação, olha o que eles fizeram. Chegou até hoje essas boas novas. Por que chegou? Porque eles investiram a vida, eles deram a vida. E não foram só os discípulos, não. Foram muitos que lutaram. Conclusão, Sandro. Foram muitos que lutaram para que essa missão chegasse até hoje. Deram as suas vidas por fidelidade e amor a Cristo e por amor a nós, para que o Evangelho atravessasse geração e nos alcançasse. Agora, cabe a mim e a você dar continuidade. Eu quero passar um pedacinho de um vídeo, 30 segundos, irmãos, para vocês verem o que os nossos irmãos enfrentaram. E depois, em casa, vocês acessem a internet, tá? Não mostre para os seus filhos, porque tem cena forte. Aqui eu não vou mostrar nenhuma cena forte, claro. Não mostre para os seus filhos, mas pense também na responsabilidade que você vai ter que embutir no seu filho, de transmitir essa missão. Eu sou um mensageiro, eu começo dentro da minha casa, que é a base, e depois eu alcanço os demais. Sandro, pode soltar aí o vídeo. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Até aí. Era eu e você que estávamos ali representados. Eles deram as suas vidas por amor a nós. Eles não negaram a sua fé de cristão. Eles são autênticos representantes de Jesus. Eu estive numa arena dessa lá em Cesareia de Filipe. E depois que passou, que o guia deixou a gente para poder cada um fazer a sua meditação, ele falou, essa aqui era a porta onde soltavam os leões, os cristãos ficavam ali, aí todo mundo espalhou, eu voltei para lá, sentei ali no alto, olhei e falei, Deus, quantos perderam a sua vida? Perderam não.
Eles ganharam a salvação por amor a Ti, por amor a mim, para que esse evangelho chegasse vivo e verdadeiro até hoje. E eu tenho trocado. Por quê? O que tem me feito trocar essa palavra? O que tem me feito deixar, abandonar, negar a Cristo? Um desejo próprio, um copo de cerveja, um copo de vinho, uma banalidade. Eu envergonho o nome de Cristo, eu escandalizo o nome de Cristo prostituindo, eu escandalizo o nome do Senhor tendo maus relacionamentos dentro de casa. E eu estou voltando lá atrás, naquela cena. Os nossos irmãos, começou lá, para que essa palavra viva e verdadeira chegasse até eu, até mim, até você, para que hoje nós pudéssemos olhar para ela e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu me disponho para esse chamado. Senhor, eu me disponho para essa missão. Eu quero que o Senhor traga sobre mim essa responsabilidade. Eu quero fazer como Pedro: Senhor, afasta-te de mim, porque sou miserável, sou pecadora, mas eu reconheço que eu preciso do Senhor. Me ajuda, Senhor. Jesus conta com esses. Amém, amados? Eu gostaria de convocar todos a estar de pé. Senhor Deus e Pai, diante de Ti nós aqui estamos. Meu Deus, o Senhor é o Deus que sonda os corações. O Senhor é o Deus que vê o mais íntimo do nosso ser. O Senhor é aquele, ó Deus, que estende as suas mãos e faz com que nós, homens miseráveis, pecadores, arrependidos, Deus, nos curvamos diante da Tua grandeza e clamamos pelo Teu perdão, pela negligência que nós temos tido, ó Deus, com o Evangelho. Ó Deus, pelo quanto nós temos muitas vezes deixado de ser representantes do Senhor, ó Deus, na nossa casa, no nosso lar, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Deus, quantas vezes nós temos dado mau testemunho. Meu Deus, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Meu Deus, entra no nosso coração e nos faça, Senhor, meu Deus, sermos verdadeiros representantes. Deus, perdoa-nos, ó Deus, levanta-nos de novo. Nós queremos dizer como Pedro: a nossa vida leviana, a nossa vida sem compromisso contigo, hoje chega ao fim, Senhor. Senhor, nós carecemos do Teu perdão, nós carecemos e estamos aqui dizendo: Deus, olha para nós, olha para cada um, para cada coração que está aqui de fato fazendo uma aliança contigo, de trabalhar para Ti, de fazer com que o Teu Evangelho, Senhor, seja vivo e verdadeiro em vidas que estão perecendo, Jesus, por falta de uma pessoa que pregue para elas as boas novas. Meu Deus, dê a cada uma capacitação, unge a cada um daqueles que aqui estão para esse trabalho. Assim Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.